é dia de picape Maverick. Essa picape que a gente já fez o vídeo dela no estúdio. Lá fala um pouco mais dos detalhes, o que é acessório, o que não é acessório. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais destes detalhes, do que vem ou não vem no pacote principal e único pacote no Brasil, então corre naquele vídeo do estúdio que tem tudo isso. Hoje a gente vai fazer um geral e também fazer o teste na prática, né, para ver a performance da picape Maverick. Como vocês já sabem, eu já mostrei nos outros vídeos, ela tem esses traços mais quadrados, né? É basicamente a picape do Ford Bronco, que traz essas linhas mais agressivas e um pouco mais retas para a picape Maverick, que eu acho que até deveria chamar picape Bronco, enfim. Essa cor ficou muito linda. A gente tem aqui as rodas em preto, com o pneu all-terrain, que é um pneu mais misto também, capaz de encarar um off-road, e alguns detalhes bacanas dessa versão, né, que é a versão única, Lariat, sei lá como que fala esse nome. Aqui o repetidor de seta, toda a lateral dela. De comprimento total, ela tem 5 metros, né, e 73 centímetros, e entre eixos são 3 metros e 76 centímetros. Segue a linha traseira aqui, esse detalhe mais Ford Bronco de novo, lanterna bem bonita, eu achei o shape dela muito legal, é uma picape muito interessante, feliz, né, no design. AWD, então a gente conta com a tração aí AWD, que é muito boa para o dia a dia, mas ela é uma picape mais urbana. Hora de dar uma olhadinha no interior. Aqui no interior, né, a chave presencial, você pode dar partida no botão. Eu acabei dando partida antecipadamente, porque está calor, um dia quente aqui em São Paulo. Então, essa é a chave. Você pode entrar, inclusive, com a chave no bolso, né? Ele tem o sensorzinho. Então, partida ali no botão, você tem um painel que mistura analógico com digital. Um volante bastante conhecido da Ford também, multifuncional. Se você olhar todo o visual dela, ela segue a mesma linha do carro, que é um visual mais linear, mais reto, né, mais quadradão. Você tem uns detalhes aqui que combinam com o cobre e uns parafusos. Falei para vocês que lembrava o Defender, que eu testei pro canal, também tem o vídeo dele aí. Todo o acabamento segue um acabamento único, então não tem pacotes, né, você não escolhe pacotes, ela é a versão única. Você não precisa pagar mais por esse tipo de banco e acabamento. Então aqui a gente tem uma central multimídia um pouco mais antiga, né? Os gráficos mais antigos. Todas as configurações que você pode utilizar, Apple CarPlay. E aí o correr, ele é rápido. Ele não é uma tela, né, não responsiva. Mas eu acho que falta uma modernidade aí nessa tela. Então aqui a gente tem o controle de som, mais abaixo o ar-condicionado com 2 zonas. Você pode controlar por ali, inclusive a velocidade. A gente tem uma janelinha que você abre para trás, então olha só, vou acionar de novo aqui, é o vidro abrindo e fechando através deste botão. Aí nós temos um USB-C mais moderno, um USB normal, e aqui a gente tem, né, o carregador por indução para o celular, 2 porta-objetos, mais abaixo 2 porta-copos. Aqui nós temos a alavanca seletora do câmbio, né, que eu consigo trazer para drive ou deixar em P. São 8 marchas, freio de mão eletrônico. Aqui a gente consegue utilizar os modos de condução, então ali normal, vamos lá, rebocar, né, para um reboque, escorregadio, lama, terra, areia, e voltando ao normal. Então eu consigo selecionar diretamente aqui. Esse é o controle de tração, né, que eu posso deixar ligado, desligado, auxiliar de descida em rampa. Então eu posso, para descida em rampa, também selecionar diretamente nesse coraçãozinho central. Aqui nós temos um apoio de braço com acabamento muito bonito, né, um porta-objetos também profundo. O acabamento é um ponto alto aqui da picape. Assim como o Ford Bronco, eles, né, têm a prioridade de ter um acabamento interno bem bonito e interessante ao toque. Tudo que você toca, ele realmente é bacana. Aqui tem uma espécie de
um tecido, quase um tecido. Lógico, o painel ele é plástico, mas ele faz uma diferença dos plásticos. Então aqui um plástico mais azul, aqui um preto. Faz uma brincadeira com cinza, tá vendo? Ó, entre tons de cinza, cobre, e o porta-luvas desce macio. Já no banco traseiro, para entrar e sair é fácil, porque a porta é quadrada, alta, né? Mas o espaço interno, ó, tem 1,73, ele não é assim tão generoso, sobra um pouquinho aqui. Para quem vai no meio, tem aquele túnel que atrapalha as pernas, então você tem aqui um túnel que praticamente são quase 2 palmos, né, de altura para esse apoio aqui. E a ergonomia do banco também não facilita muito, porque é uma ergonomia priorizando quem vai do lado. Então, para 2 passageiros é 100% confortável. A gente tem aqui um apoio de braço com 2 porta-copos. Então, realmente, para quem vai nas laterais é legal, mas para quem vai no meio sofre um pouquinho com o avanço também aqui, ó, desse console, né, que ele dá uma avançada aqui na posição traseira. Aproveitando, nós temos um USB-C e um USB tradicional. Aqui o encaixe para umas peças que eu mostrei para vocês no vídeo anterior da própria picape Maverick. São peças 3D fabricadas exclusivamente para a picape Ford. Aqui tem um compartimento, né, embaixo do banco. Notem que eu estou grávida, não é muito fácil fazer esforço e é bem simples levantar a fila inteira do banco. Aqui é um bom espaço, também com encaixes para peças em 3D que a Ford lançou juntamente com essa picape aqui. Aproveitando que a gente está mostrando, eu gostaria de mostrar o tapete de plástico, que facilita muito, né, para a limpeza do carro. Então todo o revestimento de tapete é um tapete plástico grosso, facilitando ali qualquer tipo de limpeza. E aí para baixar, destravo de novo e ele abaixa facinho. Vale um destaque, né, para esse reboque original, que é sensacional esse encaixe rápido dele. Já o motor é o mesmo motor do Ford Bronco, então ele tem aí 253 cavalos, o do Bronco tem 240, então tem um ganho de performance pequeno e 38,7 kgfm. O câmbio, eu falei para vocês, é um câmbio automático de 8 marchas. Olha, ela tem 38,7 kgfm de torque e uma saída boa. Esse motor EcoBoost que a gente comentou, né, que equipa muitos carros da Ford. São aproximadamente 1.700 quilos, então é uma picape com peso ok, não é nem muito leve nem muito pesada para esse motor, com 253 cavalos. Sai bem, mas a coisa que mais chama atenção é a suspensão no dia a dia, no uso urbano, que encara qualquer terreno, qualquer situação de uma cidade feito São Paulo. Pé no fundo, ao som. Ela evolui bem rápido mesmo, e ela é gostosa. A posição de guiar também agrada muito, e o câmbio de 8 marchas tem um escalonamento interessante, porque não dá buraco, não dá delay, você sente que ela encaixa certinho as trocas, você nem percebe a troca, né, da marcha. A gente não tem pedal shift aqui, podia ter o pedal shift para facilitar um pouco, mas não tem. De modo geral, é bastante interessante aqui atrás do volante da nova Ford Maverick. Vou fazer uma ultrapassagem para a gente sentir um pouquinho da picape, ó. Tá vendo? Ela tem realmente um torque disponível aí, ela faz bem o papel dela com esses 253 cavalos. Uma picape nunca é muito boa de curva, né? Mas essa aqui, o centro de gravidade não é tão ruim, porque ela até parece um pouco mais baixa assim ao dirigir. E esse ronco que vocês escutam é da troca de marchas. Mais uma acelerada, pé no fundo. Estou no modo normal. Ela realmente é bem gostosa e é divertida, viu? Boa, garota! Olha que interessante, começou a chover. Quando isso acontece, é ideal que você troque aqui a função para piso escorregadio. Então vai aparecer no painel lá piso escorregadio, e você utiliza ele, por exemplo, num dia como esse, né, chuva. Aí você tem uma tração AWD também, que vai te ajudar muito numa situação como essa. Então
Vamos às vacas frias. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no Michele J. Dedo no like sem preguiça e me segue lá no Instagram, micheleJ.73 no Instagram. A gente sempre mostra essas carangas lá nos stories. Gente, o preço, né? O que vocês querem saber é o preço dela. Ela tá por 245.990, preço de São Paulo. Sei que em Brasília, capital, com uma diferença de imposto é um pouquinho mais barata, mas de modo geral, 246 mil reais. Muito próxima, né, do valor do Bronco, que tá um pouquinho a mais ainda que a picape Maverick. Ela tem um apetite de lifestyle, ela não tem um apetite de carro para serviço ou picape que comporta muita carga, muito peso ou que vai atender um serviço realmente mais pesado e off-road. Ela é uma picape urbana, muito bem equipada, com modos de condução, com vários acessórios legais que você pode colocar aí, inclusive são acessórios extras. E você consegue ter uma vida a bordo muito interessante. Ponto alto dela, eu acho que realmente é o uso urbano, suspensão. Ela é uma picape fácil de estacionar, então diferentemente de picapes que eu testei, né? Testei a Ram esses tempos atrás, eu tive muita dificuldade de estacionar em São Paulo. Então essa é uma picape mais friendly, mais amistosa, mais amigável com esse tipo de coisa, principalmente em cidades, né? Como a Grande São Paulo e outras grandes capitais do Brasil. Enfim, foi uma experiência muito prazerosa. Ela não é uma picape que vem prometendo potência e desempenho absurdo, mas ela entrega muito bem com esse conjunto EcoBoost, esse motor e esse câmbio. Enfim, esse foi um teste bastante prazeroso com a picape Ford Maverick. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, não esquece o like, dedo no like sem preguiça. Um beijo e até a próxima. Beijos, fui, tchau!